Fala galera, eu sou o Diogo, sejam bem-vindos ao Diogo Entretenimento. No vídeo de hoje vamos falar sobre o filme do Superman, né? Feito pelo James Gunn. E o que eu achei, quais os pontos positivos, negativos e o que esperar dos próximos filmes. Tudo isso logo após a vinheta. O filme começa já nos apresentando a história dos meta-humanos, né? Que após quase 33 décadas, né? Começaram a surgir meta-humanos. E um meta-humano mais poderoso é o Superman. Ele, logo após uma luta, né? Contra o Guerreiro da Borave lá, ele mostra ele caindo, né? E é uma quebra de expectativa, porque nós conhecemos o Superman por ser o homem de aço, alguém invulnerável, indestrutível, né? E já nos 10 primeiros minutos ele já tá ali no chão, todo arrebentado, cuspindo sangue e tudo. E é algo que não dá para acreditar assim que é o Superman, né? Que nós conhecemos. É tanto que teve muita gente que assistiu o filme e comentou que ele era o Superman mais fraco de todos. Só que eu também achei que é um dos Superman que mais faz eu lembrar o Superman das animações. Que eu não sou um fã das HQs, eu não assisti aquele filme do Superman da época bem antiga atrás, mas eu assistia muito aquele Liga da Justiça Evolution, ou Liga da Justiça, né, com as animações e os filmes do Superman. E eu acho que esse Superman, ele lembra mais esse personagem, os personagens. Aí é mostrado também a Fortaleza da Solidão, né? É apresentado os robôs que cuidam dele, mostra como é curado, o Sol, e o melhor personagem, não o melhor personagem, mas com certeza é um dos personagens que as pessoas mais queriam ver numa adaptação, é o Krypton, né? Que inclusive é uma... Eu ouvi falar que o James Gunn, ele tem uma... cuida, né, de, tipo, adoção, negócio de cães, né? E ele queria abordar isso, e é tanto que ele parece que o cachorrinho que interpreta ali é do próprio James Gunn. E foi muito bom. Inclusive, eu acho que ele tem umas brincadeiras que machucam bastante, porque o Superman tá lá todo machucado, ele vai e fica pulando em cima do Superman. Aí os robôs lá fazem uma análise aí. 3 costelas fraturadas. Ou seja, eu acho que ele foi só as pancadas do Krypton. Aí ele volta para lutar lá contra o... Ele se cura, né? Volta para lutar contra o soldado da Borávia lá. E vemos que quem está controlando ele é o Lex Luthor. Lex Luthor, que por sinal é um dos personagens mais carismáticos e que as pessoas muito amaram, né, o personagem. Tem aquele jeito, é interpretado, é um ator excelente, né, todos os filmes que ele já fez, ele interpreta muito bem. Alguns filmes que eu posso citar aqui é o Mad Max, né, Estrada da Fúria, qual é o outro? Meu Namorado é um Zumbi, e muitos outros, Jack, o Caçador de Gigantes. Então é um ator que ele realmente ele sabe interpretar, ele faz um bom trabalho, entendeu? E ele não erra aqui como Lex Luthor. Ele é um cara que é o cara mais inteligente, era o superior da Terra, né? Aí aparece o Superman, que simplesmente porque tem capa, porque voa, as pessoas o amam e deixam de amar o próprio espécie, que é um cara inteligente, que é o Lex Luthor, o Lex. Então, as pessoas criou aquela inveja, né, que a gente vê. Porque o Lex Luthor tem inveja do Superman. É tanto que várias vezes a gente vê que ele, nas animações, como eu disse, referência às animações, ele fala que o Superman tem um poder para tudo, um poder para dominar o mundo, mas ele simplesmente não quer, não faz. Aí ele luta contra o soldado da Borávia e é derrotado de novo, porque o soldado da Borávia lá, ele recebe as ordens do Lex. O Lex tem um arsenal só de golpes que ele foi treinando para enfrentar o Superman. Aí é nos apresentado um personagem lá, que o Superman ajudou e tudo. E logo após essa luta, a gente sabe que é mostrado que o Superman ele se envolveu, é a adaptação das HQs. Eu não li, mas é uma adaptação das HQs, de uma luta, né, entre 2 países, e o Superman foi lá e interviu, na qual gerou essa comoção, né, do porquê dos meta-humanos, qual o limite deles, quais as fronteiras que eles podem atuar. Também o Lex ele mostra um monstro lá que ataca, né, para distrair o Superman, enquanto eles estão invadindo a Fortaleza da Solidão. Ele e a engenheira, eles vão lá e atacam os robôs, enquanto o Superman está lutando lá com uma criatura gigante, na qual é apresentado o novo Lanterna Verde, né?
que é o Guy Gardner, e a Mulher Gavião, e o Senhor Fantástico. Doutor Fantástico, não, como é o nome dele? É Senhor... Esqueci, Senhor Incrível, parece. Esqueci o nome. Só sei que eles vão lá, derrotam o monstro, aí logo em seguida é mostrado no telão que o Superman, ele veio para a Terra para colonizar o mundo, né, usando as fêmeas humanas para reprodução e trazer a raça dos kryptonianos de volta ao mundo, né? Aí, só que isso fica muito, as pessoas simplesmente começam a ignorar ele, começam a jogar latinha nele, começam a ficar revoltado com ele e esquecem de tudo que ele fez antes. Mas aí as pessoas criticaram, só que entra um detalhe. O Lex, ele fala que o Superman tá fazendo tudo isso para amaciar as pessoas, fazer elas adorar o Superman, para quando chegasse esse dia que ele se rebelasse, as pessoas ficassem do lado dele. Inclusive, isso entra na cena do Omni-Man, né? Do Invencível. Porque ele queria fazer isso, cuidar das pessoas, para quando a raça dos Viltrumitas chegasse na Terra, não, o Império Viltrumita chegasse na Terra, as pessoas o apoiassem. E é exatamente o que o Lex usou, né? Contra a medida. E o Lex, ele tem uma prisão, que é num universo, um portal lá, que manda para um lugar lá que ele criou uma prisão dentro. Lá tem buracos negros, tem radiação, tudo. Aí o Superman ele se rende, ele é levado para essa prisão, e lá temos um outro meta-humano que ele cria cristais, ele cria coisas da tabela periódica do próprio corpo dele. E assim ele cria a Kryptonita, que não existe no nosso mundo, mas existe através dele, que ele criou a Kryptonita. Aí o Superman consegue convencer ele a ajudar ele a se libertar, né? Porque o cara lá estava com o filho dele como refém. E nisso acontece a fuga, né? Ao Superman, ele cai lutando contra os soldados lá do Lex, cai dentro de um buraco negro, perto do horizonte de eventos, na qual se cair não sai, né? Eles conseguem sim escapar, mostra a força do Superman, ele consegue escapar usando o sopro dele, né? Se vocês estão gostando desse vídeo, se já puder deixar aquele like, puder se inscrever. Eu sei que vocês talvez já tenham saído dos vídeos, ou os que estão ainda me acompanhando, tem muitos shorts e tem vídeos que eu estou postando e espero muito da colaboração de vocês. Aí o Superman pega, ele fica muito ferido, né, por causa da grande radiação, né, que ele recebeu da Kryptonita. Enquanto isso, o Lex, ele busca chamar a atenção do Superman para ser derrotado de novo, né? Então ele abre um portal, ele abre o portal e deixa aberto, na qual uma fenda dimensional é aberta e sai dividindo a cidade no meio. Aí o Superman vem para impedir que aquilo aconteça, né? Junto com o Senhor Incrível lá, e eles tentam impedir, né? Só que aí aparece o Soldado da Borávia mais a Engenheira, na qual derrotam o Senhor Incrível e a Engenheira usa nanites para adentrar tanto nos olhos como na boca do Superman para preencher os pulmões dele, impedindo ele de respirar. O Superman rapidamente ele voa para o espaço e cai, chega no espaço, né? E cai queda livre em direção à Terra. A Engenheira tenta se libertar, ela não consegue. O Soldado da Borávia lá, ou o Metro Man, né? Ou sei lá qual é o nome dele. Eles tentam escapar, mas não conseguem cair no chão. A Engenheira fica inoperante, né? Aí o Superman consegue se livrar do nanite. E o Soldado da Borávia lá, o Superman descobre que é um clone do Superman a partir do DNA de mechas de cabelo ou o próprio sangue do Superman em alguma luta, né? Que o Lex criou. E nisso tem uma luta incrível entre o Superman e o sósia dele, né? Na qual o Lex usa aparelhos ou drones para ver toda a cena. Mas o Krypton aparece, quebra os drones e o sósia do Superman, ele não consegue lutar sem a ajuda das orientações do Lex. E isso ele é jogado no buraco negro. Inclusive, tem teorias aí que afirmam que esse sósia na verdade, ele vai ser aquele Superman estranho lá do universo, que é tudo oposto, o bizarro, Superman bizarro. Aí estão dizendo que vai ser ele, que ele vai ficar todo retorcido por ter caído no buraco negro, né? Aí tanto o Superman como o Senhor Incrível vão lá, chegam na sede do Lex, impedem ele, o Superman consegue convencer o pessoal a desativar as operações, e o Lex tem todo um discurso bonito lá, aí o Krypton ataca o Lex e machuca ele, né?
E no final, acontece que a Supergirl aparece, né? É uma personagem que é interpretado pela aquela atriz que fez a Rhaenyra, né? Da primeira temporada de Game of the Dragon. Aí mostra que o Krypton é dela. E o... Bom, agora o ponto negativo que eu não gostei é porque o James Gunn fez uma história boa, tudo bem, mas ele é como se fosse Guardiões da Galáxia. Ele não tirou esse foco do Guardiões da Galáxia. Ele tem aquelas partes com música, tem aquelas piadas, tem um pouco aquela cena colorida, como o Guardião da Galáxia tinha, né? Inclusive até o Guy Gardner é interpretado por um ator que ele está sempre em todos os filmes do James Gunn, que é um ponto positivo, Lanterna Verde que vale a pena, né? Como vocês sabem, Lanterna Verde tem um histórico negativo na DC, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar aquele like, comentem aí qual foi a melhor cena que vocês gostaram desse filme, ou o que esperar para o próximo filme, né? Nós sabemos que agora vai vir o filme já foi confirmado, uma sequência do Superman, né? Para 2026, e também tem a Supergirl, né? E o Lobo, né? Que vai ser interpretado pelo Jason Momoa, né? O que fazia o Aquaman antigamente. E, pessoal, esse Superman, ele... de longe, não. Eu digo, ele é um filme assim que eu gostei bastante. É um filme assim que eu assisti hoje, eu posso assistir ele amanhã, posso assistir ele depois da manhã, porque ele tem muitos detalhes, tem uma história boa. Assim, história meio boa assim. Uma das coisas que o James Gunn quer fazer é que o universo da Marvel demorou 10 anos para ser desenvolvido. E ele quer fazer isso na DC em 6 anos. Como ele vai fazer isso? A estratégia dele é acrescentar o máximo de personagens possível em cada filme. Cada filme que ele fizer, ele vai acrescentar o máximo de personagens possível. É tanto que nesse filme ele tem já os primeiros membros da Liga da Justiça, né? Que na verdade é Gangue da Justiça, né? Que o Guy Gardner quer, né? Colocar. E também é acrescentado os outros personagens, né? Toda a trama, criando o Lex Luthor, o Bizarro, né? E outros personagens, Krypton, Supergirl. Então ele quer criar o universo da DC em 6 anos, e cada filme ele vai acrescentar o máximo de personagens possível. Então é como se fosse um Guardião da Galáxia mesmo, assim. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Sou o Diogo. Valeu!